Fala, Dengos, vamos lá. A aula de hoje é de elementos de coesão, né? Sobretudo as conjunções, um pouco de preposição, um pouco de advérbio, para você acertar essa questão na hora da sua prova aí, destruindo o Instituto OCP. Primeira questão. Pessoal, a ideia do nosso curso é fazer com que você acerte a questão, afinal, a prova não quer quem sabe mais, quer quem acerte mais, e que você ganhe tempo. Que português deixe de ser um pesadelo. Então eu vou ensinar vocês a resolver a questão. Sobretudo as questões gramaticais, né? Principalmente as questões gramaticais, elas não exigem que a gente olhe muito o texto, às vezes só com um termo destacado a gente já mata. Principalmente com o Instituto OCP. Primeira questão. Considerando a função e o emprego prescritos pelas normas padrão do termo destaque, assinale a alternativa correta. Esse tipo de questão aqui, muitos alunos falam, isso eu não sei o que a questão está cobrando. Essa questão aqui é aquela questão solta de gramática. Ele quer saber a função e se está empregando da forma correta de acordo com a norma padrão. Você vai olhar cada alternativa. Detalhe, não precisa olhar no texto. Luiz, cadê o texto? Filho, eu nem trouxe o texto porque não precisa. Olha o que ele está dizendo. Às vezes, se a locução adverbial em destaque, você para e pensa. É uma locução adverbial? Sim. Que caracteriza uma oração subordinada adverbial temporal? Opa! Entenda. Oração subordinada adverbial não é uma locução. Oração subordinada adverbial tem lá seus 10 tipos. Causal, condicional, concessiva, comparativa, conformativa, consecutiva, final, temporal, proporcional e modal. Para ter oração tem que ter verbo. Beleza? Aí já está errado. Mas continuando. Ocorrer em princípio ou em final da frase, o emprego da vírgula se faz obrigatório. Prof, como é o emprego da vírgula aqui? Meu filho, se o adjunto adverbial estiver deslocado, ou às vezes aí, a vírgula é facultativa. Por que facultativa? Porque ele é um adjunto adverbial de curta extensão. Às vezes só tem 2 termos. Acima de 3 termos, já seria obrigatória. O Wilson, e se vira em forma de oração? Deslocou, vírgula obrigatória. Exemplo, se estudares, passará. Passará com que condição? Se estudares. Se estudares só tem 2 termos, mas é uma oração subordinada adverbial condicional. Por que oração? Porque tem verbo. Ó, se ligue. Se estudares, passará. Se estudares, passará. Percebe, se estudares não está no final do período, está no início. Se deslocou, essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Deixa eu trocar a caneta aqui, que a caneta está descarregada. Bora lá. Continuando. Na 2. Ainda que... A gente olhou ainda que logo. Parou. Você não já viu ainda aqui? Você não já viu ainda aqui? Olha logo o final do período, nego. De modo a introduzir subordinadas adverbiais proporcionais. Meu filho, filhão, ainda aqui, deixa eu adicionar uma folha aqui. Então, ainda aqui é uma conjunção concessiva. Perdão, o que é concessão? É um obstáculo que a gente passa por cima. Ainda que chova, ele é a aula de Wilson. Anota aí, ó. Conjunções concessivas. Conjunções concessivas. Ainda que... Anota aí, todo mundo. Ainda que... Mesmo que... Posto que... Por mais que... Conquanto... Apesar de que... Rapaz, aqui é a uva, viu? Malgrado chova, ele é aula de Wilson. Beleza? Chover ainda aqui, mesmo que, posto que, por mais que, conquanto, apesar de que, malgrado. Rapaz, vou falar um aqui, que é uma locução prepositiva concessiva, mas só que da ideia de concessão, vou colocar aqui. A despeito de, beleza? A despeito de, pessoal, a despeito de, da ideia de concessão, vou botar um asterisco, porque é uma locução prepositiva, concessiva. A caneta nova tá falhando assim, acho que precisava carregar mais, mas tá aí boa. Ainda que, mesmo que, posto que, por mais que, conquanto, apesar de que, malgrado, a despeito de. Repete isso aí 3 vezes. Pausa o vídeo e repete 3 vezes. Vai cair na sua prova.
Olha o que ele disse na questão. A locução conjuncional, o ainda que é uma locução conjuncional, sim, em destaque, é constituída notoriamente pelo advérbio ainda, sim, e pela conjunção que indica proporção, não, que indica concessão. Na segunda, no texto 1, a criatividade e a imaginação, que já salientamos. A criatividade e a imaginação, a qual já salientamos. Filho amado, filho querido, quando você substituir, ó, grava isso, viu, meu dengo? Vai cair na sua prova, eu aposto. Função do que? Vai cair, viu? Quem tá falando? O Wilson. Se ligue. Quando você substituir o que por o qual, ou a qual, ou quando você substituir o que por isso ou disso. Se substituir por o qual ou a qual, vai ser pronome. Vai ser pronome relativo. Se substituir por isso ou disso, é uma conjunção integrante. Beleza? Substituiu por isso ou disso, conjunção integrante. Beleza? Bizu. O pronome relativo tem função de retomar um antecedente. Então, ele tem função anafórica. Já a conjunção integrante, joga o texto para frente. Ele tem função catafórica. Catafórica. Beleza? Então, vamos para frente, ó. Quando a gente vai lá para a questão, a criatividade e a imaginação, a quais já salientamos. Salientamos o que? A criatividade e a imaginação. Isso aqui é um pronome relativo. Sempre que eu tenho um pronome relativo, eu tenho a chamada oração subordinada adjetiva. E se eu tenho conjunção integrante, eu tenho a oração subordinada substantiva. Depois eu falo disso aqui. Beleza? Então, se liga, ele diz que introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva. Não. É uma oração subordinada adjetiva. Como não tem entre vírgulas, é explicativa. Anota aí, oração subordinada adjetiva, explicativa. Beleza? Explicativa. Tem o do que aqui? De acordo com a análise, o percentual de leitores do país era de 52% em 2019. 4% a menos do que em 2015. Perceba que eu estou comparando a porcentagem de 2019 com a de 2015. E esse do que, Alves, é comparativo. Se o do que é comparativo, introduz sim uma oração subordinada adverbial comparativa, gabarito letra D de dengo. Quer mais? Se eu digo, o Wilson joga mais do que Neymar. Esse do aí pode ser retirado. No termo do que, gente, comparativo, o do pode ser retirado. Então, ó, mais um pouquinho para anotar. Conjunções comparativas. Conjunções comparativas. Anota aí. Como, assim como, né? Tal qual pode ser comparativo também. Mais, barra, menos, barra, maior, barra, menor, pontinho, 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 do que. Então, se você diz, ó, mais que, mais do que, menor do que, percebeu? Maior que, maior do que, tudo isso vai dar ideia de comparação. São, então, as conjunções comparativas. Comparativas. Beleza? Então, o gabarito aí, letra D. Mas, e daí? Ele está dizendo que o mais é concessivo, o mais é adversativo. Mas, porém, contudo. Poxa, botou acento no O, meu Deus do céu. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Olha o que ela gosta aqui, olha o que ela gosta, danadinha. No entanto, contudo, ela ama contudo, porque os alunos ficam achando que é conclusiva. Contudo, adversativa, beleza? Alves saiu cedo de casa, contudo, chegou atrasado. Ou seja, porém, chegou atrasado. No entanto, chegou atrasado. Só que chegou atrasado. Segunda questão. Ao abrir um livro, abrem-se ademais as portas da imaginação. Meu povo, ó pra cá, o ademais da ideia de adição, viu?
E tem um sentido de além disso, é uma conjunção que dá a ideia de adição na sua redação lá. Ademais, pode-se, né? Ademais é notório, ademais isso, ademais aquilo. Pronto. Ademais da ideia de além disso. Olha o que o primeiro diz. A conjunção em destaque aponta para um sentido linguístico de adição e pode ser substituída por além disso. Safo, verdadeiro. A conjunção em destaque pode ser substituída por outro sim. Beleza? De modo a conferir a exemplificação referente à oração ao abrir o livro. Pessoal, outro sim não dá ideia de adição. Outro sim dá ideia de igualdade. Beleza? De modo. De modo, dá ideia de... É um advérbio de modo. Modo. Igualmente, se ligou? Modo. Igualmente. Então, cuidado, é um advérbio de modo igualmente. A conjunção em destaque aponta para um sentido linguístico de conclusão. E pode ser... Não, eu já disse que é adição. Então, falso também, gabarito delta. Destarte realmente é uma conjunção conclusiva. Viu? Logo, dessa forma. Conjunções conclusivas, logo, dessa forma. Por conseguinte, uso muito na redação, por conseguinte. Por isso, destarte, né, como tá na questão, anotem. Tô mandando vocês anotarem as conjunções porque vocês têm que decorar isso aí, velho. Vai cair na sua prova questão de conjunção, eu só vou apostando. Como a gente fala aqui na Bahia, só vou apostado. Pessoal, essa aula aqui tá sem câmera porque a câmera deu um probleminha. Mas em algumas aulas vão ficar com a imagem, outras sem, que é pra vocês sentirem saudade. Bora lá. Então, letra D. Terceira questão. Vocês anotaram tudo aí. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores. A gente acabou de falar. O emprego da conjunção coordenativa destacada tem valor semântico de adversativo. Só para vocês se situarem, anota aí, conjunções coordenadas. Pra vocês saberem quais são as conjunções coordenadas, né? O tipo, pelo menos. Conjunções coordenadas. Prof, qual é o bizu das conjunções coordenadas? Desculpa. EK. Explicativa. Conclusiva. Aditiva. Adversativa. E alternativa. Eu tenho 3 tipos de conjunções. Conjunções coordenadas, conjunções integrantes subordinadas. Conjunções coordenadas é EK. Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. Conjunção integrante, que é o que ou se. Que eu vou substituir por isso ou disso. E tem as conjunções subordinadas adverbiais, que introduzem as orações subordinadas adverbiais. Dá pausa e anota. As conjunções subordinadas adverbiais introduzem as orações subordinadas adverbiais. Qual a bizu? 6Cs FTP. Causal, condicional, concessiva. Eu vou botar aqui, aqui em cima. Conjunções subordinadas adverbiais. Bora lá. 6 delas começam com C. São elas causal, condicional, concessiva. Causal, já que, visto que, na medida em que, né, por quanto. Anotou? Já que, visto que, na medida em que, por quanto. O como no início do período, como choveu, não fui aula do início, não fui aula de Wilson. Já que choveu, não fui aula de Wilson. Como no início do período, substituível por já que, ele é causal, beleza? Aí eu tenho aqui comparativa,
conformativa, consecutiva. Consecutiva vai estar na sua prova, cuidado. Grava, ó, depois do tesão vem a consequência. Sempre que tiver o T, ó, tão que, tanto que, tamanho que, tal que, é consecutiva. Grava isso, viu? Alves é tão inteligente que foi o primeiro colocado. Tão inteligente é a causa. Qual foi a consequência? Que foi o primeiro colocado. O Wilson gritou tanto que ficou rouco. Depois do tesão vem a consequência. Quando tiver, gente, o tanto, grava isso. Quando tiver o tanto que, tamanho que, tal que, beleza? Vai ser o que? Consecutiva. Final, que indica finalidade. Ao CP amo para, né? Final. Temporal. Quando chegou, foi aplaudido. Mal chegou, foi aplaudido. Mal com L também indica tempo, viu? Ao chegar, foi aplaudido. Ao, mais o verbo definitivo. Ao comer, passou mal. Passou mal quando? Ao comer. Proporcional. E modal. O modal é sempre o sem que. O Wilson saiu sem que os alunos percebessem. Beleza? Esse sem que é da ideia de modo. Vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos grandes, imenso. Bora lá. Próxima questão. Vai ler esse texto todo? Já ensinei que a gente só lê o final, o comando da questão, ó. Depois a gente vê se precisa voltar. Com base nisso... Ô, Wilson, com base em quê, prof? Eu tenho que ler tudo. Calma, vaso. Com base nisso, assinale a alternativa que o ou também indica uma possível consequência. Velho, olha essa questão. Abra a porta ou eu vou derrubá-la. Velho, se você não abrir a porta, vai gerar uma consequência. Qual é a consequência? Que eu vou derrubá-la. Gabarito, letra A. Não tem pra onde correr. Se a gente for olhar as outras aí, na B, as Malvinas para os argentinos ou Falklands, aí é alternância. Ou Falklands para os ingleses são ilhas do Atlântico Sul. Não sei se fica em casa ou sai hoje à noite. Perceba, aí é uma ideia de exclusão, né? Ou faço uma coisa ou faço outra. Ou ele fala ou come. Exclusão, uma coisa ou outra. Paulo, ou doutor Paulo, recomendou exercícios físicos. A inclusão, né? Tanto faz ou um ou outro aí. Tá certinho. Gabarito, letra A. Por último, considerando os usos dos elementos gramaticais e os sentidos produzidos do texto, assinale a alternativa correta. Lê só o que está destacado. Algumas comidas. Pronto. O termo destacado aí tem função de particularizar elementos. Dengo, algumas, pronome indefinido. Se é um pronome indefinido, vai particularizar ou vai deixar de forma indeterminada no sentido vago? Quando eu falo algumas comidas, não tem como eu precisar, indicar com precisão. Ficou indefinido. Na B, o como introduz uma metáfora. Opa, o que é uma metáfora? É uma comparação sem a conjunção como. Se eu colocar a conjunção como, não é metáfora, a gente chama de comparação. Beleza? Comparação ou símile. Ou símile. Receba. O I expressa sentido de adição de informações. Aí o aluno vai cego. Realmente, professor, o I é aditivo. Ó, o Wilson estuda e trabalha a adição. O Wilson saiu cedo e chegou atrasado. A lógica de quem sai cedo é chegar cedo. Aí já é adversidade. Os ladrões roubaram e foram presos. Qual foi a causa? Os ladrões roubaram. Qual foi a consequência? E foram presos. Aí já é conclusivo. Tudo depende, velho. E outro, ó. Ó o que ele fala. A preposição em destaque. Ô filho, o I é preposição? Não, é conjunção. Essa questão você não pode olhar só o sentido. Ele mandou olhar, ó, o uso de elementos gramaticais. Tem que olhar a gramática também. O I não é preposição. Beleza? A conjunção, sobretudo, sobretudo, é um advérbio. Realmente o sobretudo dá a ideia de uma coisa estar acima da outra, de ser principalmente, o sentido principal. Mas sobretudo é um advérbio e não uma conjunção. Gabarito, letra E. O para como finalidade cai muito no futuro. Podemos usar nosso conhecimento sobre o que acontece em nossos cérebros para criar. Para mais o verbo no infinitivo, finalidade. Grava isso. Para mais o verbo no infinitivo, finalidade. O Wilson estuda para vencer na vida. Hã? Você estuda para mudar de vida. Acabou. Então essa foi a nossa primeira aula dos elementos de coesão. E até a próxima aula, meu filho.
desvendando, destruindo, amassando, esbagaçando o Instituto OCP. Dessa forma fica muito fácil, valeu? Eu sei que algumas coisas eu acelerei, fique tranquilo, porque vai repetir muito, até para ficar uma aula ativa. Na minha aula, tente sempre repetir, parar, pausar, reexplicar, explica, e eu tenho certeza que você gabaritará português. Valeu? Até a próxima.